deputado estadual paranaense Ricardo Arruda repudiou a matéria publicada no jornal Folha de São Paulo por um colunista desejando a morte do presidente Jair Bolsonaro. Para o deputado, a conduta do jornalista mostra um pensamento doentio. Arruda levantou um questionamento para os ministros do Supremo Tribunal Federal, perguntando: como vocês vão encarar isso? O deputado disse: se alguém pede a morte de um ministro, com certeza o Alexandre de Moraes manda prender. Assista. Olá pessoal, deputado estadual Ricardo Arruda aqui do Paraná. Gente, veja essa matéria, veja, acompanhe comigo esse vídeo e no final você dê o seu comentário e dê um adjetivo para esse pseudo-jornalista chamado Hélio Schwartzman. Tá aí a foto dele. Olha o que ele publicou na Folha de São Paulo. Ele torce para que o presidente Bolsonaro morra, né? Sabendo que o presidente contraiu o Covid-19, ele diz que não é nada pessoal, mas ele torce para que a doença se agrave e o presidente venha a morrer. Que tipo de jornalista é esse? Eu vou dizer quem é. Óbvio que é um jornalista de esquerda, né? E todos, a grande maioria de quem é da esquerda, o pensamento sempre é destrutivo, de vingança, de morte. É um pensamento doentio. Só um cara doente poderia fazer uma coluna, uma publicação na Folha de São Paulo, num jornal de abrangência nacional, querendo a morte do presidente da República. Fato lamentável e repugnante. Aí eu pergunto ao Supremo Tribunal Federal: vocês, ministros do STF, como vocês vão encarar isso? Se alguém pede a morte de um ministro, com certeza o Alexandre de Moraes manda prender, né? Porque é um ato antidemocrático, é um crime. E aqui não é crime, aqui pode, né? Então poder falar de um ministro do STF, aí não pode. Agora, falar do presidente, que é o cargo máximo no Brasil, o presidente eleito democraticamente aqui no Brasil, aí eles ficam à vontade. É lamentável ver um pseudo-jornalista, que para mim esse cara não vale nada, absolutamente nada, e é lamentável ver a atitude que hoje o Supremo tem na mão, que nós estamos vivendo a ditadura do judiciário. Não respeita a Constituição Federal, o direito da liberdade de expressão. Não, para eles não vale a Constituição. Para o resto do povo brasileiro, para nós, vale. Para eles, são um caso à parte. Então eu gostaria de ouvir a sua opinião, o seu comentário e dê um adjetivo, dê um nome. O que você acha desse jornalista? Vamos em frente, sempre desejando que o presidente fique curado rapidamente e continue fazendo bom governo a favor do novo Brasil, combatendo a corrupção, fazendo um trabalho sério, honesto e competente. Vamos em frente e que Deus abençoe. A jurista Janaína Pascoal manifestou-se sobre a iniciativa do ministro da Justiça, André Mendonça, que anunciou que pretende requisitar a abertura de inquérito contra o colunista Hélio Schwartzman por coluna publicada em um jornal, enquadrando-o na Lei de Segurança Nacional. Janaína Pascoal afirmou que entende que se deseja uma resposta enérgica às arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal contra apoiadores do presidente, mas apontou que um erro não corrige outro. A deputada enfatizou que a prioridade na reação contra arbitrariedades deve consistir na defesa da liberdade de expressão. Ouça o texto de Janaína Pascoal. O ministro da Justiça impetrou um habeas corpus em favor do ex-ministro da Educação. Ao fazê-lo, salvo o melhor juízo, defendeu sua liberdade de manifestação. Afinal, não é crime desejar ver alguém preso. Várias vezes defendi a ausência de crime na frase forte de Weintraub. Pois bem, agora, o mesmo ministro da Justiça pede para investigar Hélio Schwartzman por desejar a morte do presidente. Ora, da mesma forma que não é crime desejar ver alguém preso, não é crime desejar ver alguém morto. Eu não aguento mais ver a Lei de Segurança Nacional, que tem aplicação para situações graves, ser retirada da cartola para calar quem desagrada à direita e à esquerda. Pior é a incoerência de todos os lados. Nunca pensei que testemunharia tanto mau uso de um diploma legal. Eu entendo que alguns direitistas bradem. Não pode falar de ministro do STF, mas pode falar do presidente? A indignação tem razão de ser.
Mas um erro não corrige o outro, pelo amor de Deus. Eu quero o presidente vivo e jamais desejo ver preso, seja lá quem for, por se manifestar e ser sincero quanto aos próprios sentimentos. Anteriormente, em entrevista ao Jornal da Gazeta, Janaína Pascoal falou sobre os perigos para a democracia de se tolerar a condução de inquéritos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Janaína questionou os procedimentos utilizados pelo ministro na investigação de adversários políticos. Janaína disse: "Eu, desde o princípio, sigo com uma preocupação muito grande com essas investigações que tramitam no Supremo. Entendo que seria muito bom para a democracia que esses inquéritos fossem tornados públicos, pelo menos naquilo em que não é mais necessário para diligências futuras. O sigilo em uma investigação é instrumental. Você mantém o sigilo para que seja possível fazer diligências. Na medida em que as diligências já foram feitas, seria conveniente tirar o sigilo desses inquéritos para que nós pudéssemos ver o que tem lá, até para entender se existe mesmo crime ou se estamos numa situação que pode, de alguma maneira, vitimar, atingir a liberdade de manifestação." O que é ameaça? Aquelas frases que o ministro Alexandre transcreveu em sua decisão, falar em agredir filhos de ministros, isso aí é crime, não tem dúvida. Mas você tem que separar isso do total. O ministro que foi ameaçado, que teve a família ameaçada, tem que representar. Tem que um procedimento específico ser instaurado na esfera competente. A maior parte daquelas pessoas não tem prerrogativa de foro. Então, sob o ponto de vista técnico, jurídico, eu tenho uma série de preocupações com aqueles inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal. E um ponto que me intriga muito é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, que é um grande conhecedor de direito constitucional, professor do Largo de São Francisco, ele é vítima. Como pode a vítima mandar prender o agressor? Não vejo respaldo jurídico, nem na doutrina, nem na lei e nem na jurisprudência para isso. Ele tem todo o direito de tomar providências na condição de vítima, mas eu não consigo ver legitimidade para a vítima mandar prender o seu agressor. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, se você não conhece esse aqui, é simplesmente Rui Barbosa. Senador, ministro do Brasil, ele que nasceu na Bahia, um homem íntegro, correto, um idealista, e é simplesmente o patrono do Senado Federal. E olha como ele está mais presente do que nunca nesse momento que a gente vive, né? Um momento de provação sob todos os aspectos, mas ao mesmo tempo um momento também de esperança, de renovação, porque a natureza ela não dá saltos. A gente tem que ter fé, persistência e muito trabalho para que a paz, a democracia se estabeleça com o diálogo, mas com o respeito mútuo acima de tudo. Rui Barbosa falou, vamos dizer, um discurso assim antológico dele, que diz o seguinte: você já deve conhecer esse início aqui. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Essa frase é repetida por muitos senadores aqui há muito tempo, né? Olhando ali para o busto dele, ali no plenário do Senado Federal. Mas olha como ele está mais atual do que nunca. Isso tudo que ele está colocando atualizadíssimo, né? Com o momento que a gente vive, né? Mas o final pouca gente conhece. Aí ele fala um pouco, né? Tem outras colocações interessantes nesse discurso, você pode buscar aí no YouTube, que vale a pena, né, para cada vez mais o povo brasileiro estar gostando de política. Isso é muito bom, muito positivo, e é por isso que eu tenho mais esperança ainda, né? Além de que eu tenho convicção que às vezes ao meio do caos, a gente sabe que quem está no comando não é presidente, não é senador, Jesus está no comando desse país, e tudo vai dar certo.
né? Então o que a gente está passando é para aprendizado. Agora olha o final do discurso dele. A maior de todas as ruínas é a ruína da justiça, colaborada pela ação dos homens públicos. E a mais grave de todas as ruínas é a falta de penalidade dos criminosos confessos. É a falta de punição quando se aponta um crime que envolve um nome poderoso que todos conhecem. 1914, Rui Barbosa. O que é que nós estamos vendo hoje no Brasil? Nós temos uma crise sanitária forte por causa da pandemia global do coronavírus. O Brasil não estava preparado, nunca foi prioridade a saúde pública do Brasil e nós fomos muito afetados por causa disso, perdemos muitos irmãos brasileiros. Nós temos uma crise econômica, né, fruto do isolamento, uma situação que o Brasil estava colocando a cabeça de fora no começo do ano, mas diminuiu a atividade comercial, uma certa recessão e nós estamos numa crise econômica. Mas tem uma crise também que é a política, que está muito clara hoje, institucional. Eu vejo que algumas instituições do Brasil estão quase que apodrecidas. Um sopro pode cair. Não é bom. É bom a reconstrução. Mas por isso precisa que cada poder exerça o seu papel. Nós temos uma crise institucional hoje, especialmente entre o poder judiciário do Brasil, com o Supremo Tribunal Federal encabeçando, e o poder executivo. Interferência clara, e eu digo isso com a independência que tenho de posicionamentos aqui no Senado, de muitas vezes contrariar até o governo, né? Voto a favor do Brasil, no que eles mandam para cá, e algumas vezes vejo que não é bom para o país, não é bom para os brasileiros e para o meu estado do Ceará e voto contra. Então me dá até mais legitimidade para criticar. E eu vejo que nesse aspecto está havendo uma interferência muito forte do Poder Judiciário, não deixando o presidente da República trabalhar como deveria. Ao mesmo tempo, percebo também uma tentativa do Poder Executivo de interferir na Polícia Federal, por exemplo. Tenho colocado isso abertamente, tanto é que criei uma PEC nesse sentido para dar autonomia funcional, com mandato para o diretor-geral da Polícia Federal, enfim. Mas o que está estabelecido hoje é esse conflito entre os dois poderes. O poder legislativo, especialmente a Casa, que eu vim para cá contra todos os prognósticos, eu estou aqui pela vontade do povo cearense, está sendo omisso. Não está fazendo o seu papel de julgar, com direito da defesa amplo, mas os ministros com alguns abusos, com alguns processos aqui, e não são pequenos, né, com altos, fortes indícios, e que por nós não deliberarmos por esse ciclo vicioso que está acontecendo aqui, né, infelizmente nós temos hoje pelo foro privilegiado, que é um guarda-chuva de corrupção no Brasil, os senadores, os parlamentares são julgados pelo Supremo. E o Supremo é para ser julgado pelo... É fácil entender essa matemática. Pelo Senado. Isso não está batendo, não está acontecendo. Um está protegendo o outro. Essa é a realidade. Por isso a importância da mobilização popular. Não é com força, não é com violência, é com diálogo, na paz e com a participação popular. Você sensibilizando o seu parlamentar do que é que você quer. Muito importante essa postura do povo brasileiro de forma respeitosa, mas se colocar com o que pensa para os seus... É aí que nós vamos conseguir uma saída para essa crise institucional que o Brasil vivencia.
Que Deus abençoe.